Exercício 9. Temos o seguinte: na figura abaixo, um campo elétrico uniforme aponta para fora do papel em uma região circular de raio 3 centímetros. O módulo do campo elétrico é dado por 4,5 vezes 10 a menos 3 volt por metro por segundo, vezes t, em que t está em segundos. Determina o módulo do campo magnético induzido a uma distância de 2 centímetros e de 5 centímetros. Então, o que nós temos aí no item A, né? Então, vamos desenhar a placa. A placa. E esse raio da placa, ele tem 3 centímetros, que é o Rzão, vou chamar de Rzão. Só que ele quer saber o campo magnético a 2 centímetros. Então, numa distância menor aqui, ó, que eu vou chamar de Rzinho, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou desenhar a minha espira amperiana como um círculo exatamente de 2 centímetros, tá? Então, perceba que o que importa para mim é o fluxo nessa região aqui, ó, que eu pintei de azul. É aqui que importa a variação do fluxo, porque a variação do fluxo elétrico aqui vai gerar um campo magnético. Então, como é que eu vou fazer? Vou aplicar a lei de Ampère-Maxwell. Fica integral de B, produto escalar de B dl, igual a μ0 vezes I mais μ0 vezes a corrente de deslocamento, que é dada por ε0, variação do fluxo do campo elétrico em relação ao tempo. Essa é a lei de Ampère-Maxwell. Bom, a corrente real aqui que passa entre as placas é zero. Então isso aqui é nulo. Só tem corrente de deslocamento. O que vai ser integral de BDL, né? Bom, isso aqui é um produto escalar. Só que se a gente desenhar aqui, a gente sabe, por conta da simetria do problema, que o campo B ele é tangente aqui à minha espira amperiana e que está na mesma direção do DL. Na mesma direção. Portanto, o produto escalar de BDL vai ser igual ao produto aritmético, porque o cosseno de θ vai ser zero. Então, vai ficar a integral de BDL, e aqui μ0 é ε0, e a variação do fluxo em relação ao tempo. Como é que a gente calcula fluxo? É o campo elétrico vezes a área. E que área? É a área que eu pintei aqui de azul, porque é a área correspondente aonde eu quero saber. O fluxo, eu quero saber o campo magnético induzido devido à variação do fluxo dentro dessa área aqui da minha espira amperiana. O campo magnético sai da integral. Então fica só integral de dl. Aqui μ0 é ε0. A área eu vou tirar também, ó, da derivada, porque ela é constante. Derivada do campo elétrico em relação ao tempo. Ok? Então, beleza. Vamos guardar essa equação aqui, porque eu vou usar ela no item B também. Então, vai ficar B. Integral de dl é a soma de cada pedacinho da minha espira amperiana. Como eu desenhei de forma circular, se eu somar cada pedacinho de um círculo, de uma circunferência, vai dar 2πr, né? Aqui, μ0 é ε0. E a área vai ser π vezes r ao quadrado. Porque é a área que eu pintei aqui, a área que está dentro da minha espira amperiana. Variação do campo elétrico em função do tempo, a derivada. O que é o campo elétrico? 4,5 vezes 10 a menos 3 vezes t. Então, vou colocar aqui. 4,5 vezes 10 a menos 3 vezes o tempo. Esse é o meu campo elétrico. Então, eu descubro que o campo B, ó, posso cortar um Rzinho com Rzinho, posso cortar o π com π. Então, eu descubro que o campo induzido vai ser μ0 vezes ε0 dividido por 2 vezes R, né, que sobrou um Rzinho aqui. E agora, o que vai acontecer? A constante aqui sai da derivada, vezes 10 a menos 3. E a derivada de t em relação a t é 1. Então, agora o que eu tenho que fazer é substituir os valores. O μ0, a permeabilidade magnética, é 4π vezes 10 a menos 7. A permissividade elétrica, 8,85 vezes 10 a menos 12.
Aqui, 4,5 vezes 10 a menos 3. Tudo isso, opa, faltou o Rzinho, vou colocar o Rzinho, que são os 2 centímetros. Então, vezes 2 vezes 10 a menos 2. Tudo isso dividido por 2. Então, eu descubro que o campo magnético a 2 centímetros ali será, já fiz a conta aqui, 5,01 vezes 10 a menos 22 Tesla, certo? Bom, e o que acontece na região externa, né, entre as placas, que é o item B. Agora, ele quer saber a 5 centímetros. Então, vamos ver. O que eu tenho nesse caso, né? Aqui está a minha placa circular, só que agora a minha espira amperiana está fora da placa. Está numa distância de 5 centímetros. 5 centímetros. Enquanto a minha placa tem um raio de 3 centímetros. Vou chamar isso aqui de Rzão. Tá? E aqui o Rzinho. Aqui você tem que tomar cuidado. Vamos lá, por quê? Eu vou pegar já a equação que eu desenvolvi aqui, ó. Que é a mesma coisa, tá? Em B, a integral de dl é igual a μ0 ε0 vezes a área vezes a derivada do campo elétrico em relação ao tempo, tá? Então eu peguei a partir daqui, ó, porque o desenvolvimento é o mesmo, tá? Então o que acontece? O B, tudo bem, que é o que eu quero saber. A integral de dl vai ser o comprimento da minha espira amperiana. Então vai ser esse Rzinho aqui, ó. 2πr μ0 ε0. Agora você tem que tomar cuidado, porque essa área aqui é sempre a área, ó, aqui no caso, foi a área dentro da minha espira amperiana, só que aqui eu vou calcular a área da placa. Por quê? Porque é a região que é atravessada pelo fluxo, tá? É isso que você tem que tomar cuidado. É onde é atravessada pelo campo elétrico. Nesse item A aqui, o campo elétrico estava atravessando, o fluxo que eu queria era do campo elétrico atravessando dentro da minha espira amperiana aqui dentro, ó. Só que aqui a minha espira amperiana é maior do que a placa, mas o fluxo continua sendo entre as placas, tá? Então eu vou jogar π vezes Rzão ao quadrado. Então toma muito cuidado. E a derivada do campo elétrico em relação ao tempo vai dar o 4,5 vezes 10 a menos 3, igual deu no item A. Certo? Agora eu posso cortar o π, mas eu não consigo cortar o Rzinho. Então vai ficar o quê? O campo magnético, o μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7, o ε0, que é 8,85 vezes 10 a menos 12, o raio da placa ao quadrado, que é o 3 centímetros. Então, o sistema internacional é 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, vezes 4,5 vezes 10 a menos 3, que é a constante que saiu da minha derivada, dividido por 2 vezes o raio, que agora esse raio aqui é o raio da minha espira amperiana, que é 5 vezes 10 a menos 2. Fazendo essa continha aí, vai dar, já anotei aqui, 4,51 4,51 vezes 10 a menos 22 Tesla, tá? Então toma muito cuidado porque o fluxo, né, ele tem um valor máximo, tá? Não o máximo porque depende do tempo, mas eu falo assim a área, né? Você não vai usar a área da espira amperiana, você vai usar a área por onde passa o campo elétrico aqui, perfeito? É isso. Qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários, tá bom? Até mais.